N igual a 0, primeiro termo aqui é 1. Para N igual a 1, o primeiro termo é AE elevado a menos J ômega. Para N igual a 2, AE elevado a menos J ômega ao quadrado. Vamos observar o que está aqui entre esses primeiros colchetes. Note que nós temos aí a soma dos termos de uma PG com um número infinito de termos. E, além do mais, nós observamos que a razão dessa PG é A elevado a J ômega. Beleza. Para essa segunda expressão aqui, entre colchetes, nós observamos também que se trata da soma dos termos de uma PG, com um número infinito de termos, e a razão dessa PG é A elevado a menos J ômega. Para que a soma convirja, a gente tem que a razão deve ser em módulo menor que 1. Então, qual é a razão dessa PG? A elevado a J ômega. Então, o módulo, a razão, tem que ser menor que a unidade. Para que haja convergência, a mesma coisa. O módulo da razão tem de ser menor que 1. A razão dessa PG aqui é A elevado a menos J ômega. Então, em módulo, essa razão tem de ser menor que 1. E aí, vale nos lembrarmos. Olha só, aqui nós temos o módulo do produto. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, eu posso dizer que módulo de A é elevado a J ômega é o módulo de A multiplicado pelo módulo de A de E elevado a J ômega. Módulo de A vezes E elevado a J ômega é o mesmo que o módulo de A multiplicado pelo módulo de E elevado a J ômega. Mas o módulo de E elevado a J ômega é 1. O que está aqui é módulo de A. Então, o módulo de A, para a convergência da primeira soma, tem que ser menor que 1. E, por acaso, aí, ó, está garantido porque foi uma condição dada no enunciado da questão. Módulo de A menor que 1. Da mesma maneira, essa razão aqui, em módulo, tem de ser menor que 1 para que essa soma convirja. O módulo de A elevado a menos J ômega tem de ser menor que 1. Produto dos módulos. Então, isso aqui vai ser o módulo de A multiplicado pelo módulo de E elevado a menos J ômega. O módulo de E elevado a menos J ômega é 1. Então, isso aqui simplesmente é o módulo de A. Então, o módulo de A tem que ser menor que 1. É a mesma condição de convergência aí da primeira soma. Bom, então, as duas somas convergem. Vamos calcular, né, o resultado de cada soma. Então, a soma aqui é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo aqui, ó, A é elevado a J ômega, aqui no numerador, e no denominador, 1 menos a razão. 1 menos A elevado a J ômega. Esse é o resultado da primeira soma. Para a segunda soma, também, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo é 1, dividido por 1 menos, a razão dessa aqui é A elevado a menos J ômega. Então, fazendo a conta, a gente chega a essa expressão aqui. Olha só. Aqui. Essa é a expressão. O que é que a gente observa? Posso colocar aqui, ó, 1 mais A ao quadrado. Aqui nós temos um termo que é comum, posso colocar em evidência, menos A, que multiplica A é elevado a J, menos A que multiplica é elevado a J ômega, mais é elevado a menos J ômega. Observe, pessoal, que se em vez desse termo aqui, nós tivéssemos esse termo aí dividido por 2, nós já faríamos aparecer aí um cosseno, porque pela identidade de Euler, é elevado a J ômega, mais é elevado a menos J ômega sobre 2, é cosseno de ômega. Então, eu vou fazer aparecer o cosseno. De que maneira? Eu vou dividir por 2 esse termo e compensar multiplicando por 2. Então, eu multiplico por 2, aqui o 2 multiplicando, e compenso dividindo por 2. Então, multiplicando e dividindo por 2, a expressão é exatamente a mesma. Agora, nós observamos que aqui já apareceu um cosseno.
Então, eu tenho no numerador 1 menos a ao quadrado, 1 mais a ao quadrado, menos 2a cosseno de ômega. Essa aqui é a expressão para transformada de Fourier de tempo discreto do sinal a elevado a módulo de n com módulo de a menor que 1. Então, esse recurso aqui, vocês vão ver, a gente vai usar em algumas ocasiões, tá? Algumas estão ilustradas aí dentre os exercícios que nós iremos resolver hoje. Alguma dúvida em relação à resolução dessa primeira questão, letra A? Professor, o senhor poderia repetir a parte da convergência? Qual parte? A parte da convergência da PG. A da convergência da PG? Pois não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, olha só. Vou falar dessa primeira. Se for suficiente, você me avisa, tá joia? Olha lá. Para essa primeira aí, observe. Primeiro termo dessa PG é AE elevado a J ômega. O segundo termo é AE elevado a J ômega ao quadrado. O terceiro termo, AE elevado a J ômega ao cubo. Ou seja, o quociente entre dois termos consecutivos é AE elevado a J ômega. Essa é a razão da PG. Aqui. Essa aqui é a razão da PG. Para que a soma dos termos dessa PG convirja, ou seja, resulte em algo finito, é preciso que a razão da PG em módulo seja menor que 1. O módulo da razão tem que ser menor que 1. É o que a gente está colocando aqui. Ó. A razão dela é A elevado a J ômega, então o módulo dessa razão tem de ser menor que 1. E aí a gente se lembra de um resultado aí de números complexos, de variáveis complexas. O módulo do produto de duas variáveis complexas é igual ao produto dos módulos. O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, a gente está vendo aqui, ó, o módulo do produto de A por E elevado a J ômega. Então, eu posso dizer que o módulo desse produto é igual ao produto dos módulos. Ou seja, essa expressão é igual a quê? Módulo de A multiplicado pelo módulo de E elevado a J ômega. E aí a gente se lembra, quanto é que vale um módulo de E elevado a J ômega? Vale 1. Então, eu vou ter módulo de A multiplicado por 1, que é simplesmente o módulo de A. Ou seja, módulo de A E elevado a J ômega é módulo de A. Está esclarecida a sua dúvida? Tá sim, professor. Obrigada. Tá. E assim, só para aproveitar um embalo aqui, ó, você pode ver essa exponencial pela identidade de Euler da seguinte maneira. E elevado a J ômega é cosseno de ômega mais J seno de ômega. Cosseno de ômega mais J seno de ômega. Qual é o módulo desse complexo? É a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Então, se você tem cosseno de ômega mais J seno de ômega, a parte real é cosseno de ômega e a parte imaginária é seno de ômega. Soma dos quadrados, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Raiz de 1, 1. O módulo desse, se você não quiser ver na notação fasorial, quiser ver na forma retangular, o módulo dessa exponencial, 1 também. Ok? Mais alguma dúvida em relação a essa primeira questão, letra A? Bom, pessoal, então a gente vai agora fazer... Oi. Só confirmando, aí nessa questão, por exemplo, na prova, a gente teria que fazer todas as... como é que eu falo? Fazer todas as continhas para chegar no cosseno, né, professor? Eu poderia deixar antes? Ou o senhor ia considerar errado? Vamos lá. Eu vou voltar e você me diz exatamente a que parte você está mencionando, tá bom? Essa parte aí, pronto. Se eu deixasse, por exemplo, assim, estaria certo? Olha só, certo estaria. Mas você não estaria deixando de uma forma que é usual da área, certo? Entendi. Aí eu acho que você poderia ir um pouquinho além. Assim, fique tranquila, que eu tenho certeza que até o final dessa aula, essas observações assim, olha, eu acho que eu vou poder chegar num cosseno, eu acho que eu vou poder chegar num seno.
Isso aí eu acho que até o final da aula, acho que estará no modo automático. Tá bom. Tá? Ok? A gente vai fazer mais alguns exercícios, aí você vai começar a observar, assim, que algumas expressões como essas aí, de certa forma, são recorrentes na área, e aí você vai seguramente lançar mão desses recursos que a gente vê agora. Tá bem? Tá bom, professor. Bom, pessoal, olha só, vamos agora para a transformada de Fourier de tempo discreto do pulso retangular. Aqui, a expressão do pulso retangular é essa, ó, é 1 para módulo n menor ou igual a n1, ou seja, de menos n1 até n1, de menos n1 até n1, todos os valores assumidos são iguais a 1. Falo, todos os valores são iguais a 0. Bom, a transformada de Fourier de xn, denotada por x grande de e elevado a j ômega, é isso aqui. Soma de n igual a menos infinito a infinito, de xn elevado a menos j ômega n. Bom, e aqui, a rigor, a gente pode dividir essa soma em 3 intervalos. De menos infinito até menos n1 menos 1, de menos n1 até n1, e de n1 mais 1 até infinito. Então, antes do menos n1 todo mundo é 0, depois do n1 todo mundo é 0 também, então a soma fica restrita essencialmente ao intervalo de menos 1, de menos n1 até n1. Agora, de menos n1 até n1, o xn é sempre quanto? O xn é sempre 1. Então, eu vou ter 1 multiplicado por e elevado a menos j ômega n, que é simplesmente e elevado a menos j ômega n. Então, a soma, aí para a transformada de Fourier em tempo discreto, se torna simplesmente isso que eu acabo de destacar. Aí, mais uma vez, vamos abrir essa soma com n igual a menos n1. Então, para n igual a menos n1, como é que fica o expoente? Fica j ômega n1. Está aqui, j ômega n1. E a gente vai incrementando n1 de 1 em 1 unidade, até que a soma termina nesse último termo, n1. E para n igual a n1, grande, a gente tem e elevado a menos j ômega n1. Então, se nós observarmos aqui, nós temos também a soma dos termos de uma PG finita é elevado a menos j ômega. Tá? Com razão, é elevado a menos j ômega. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, a soma dos termos de uma PG finita. E aí vale a pena nós lembrarmos que a soma dos termos é o seguinte, é o primeiro termo multiplicado pela razão, menos, desculpa, o último termo multiplicado pela razão, menos o primeiro termo, dividido pela razão menos 1. Repetindo, a soma dos termos aqui dessa PG é o último termo, aqui, o último termo, aqui ele, multiplicado pela razão, aqui ela, menos o primeiro termo, aqui o primeiro termo, é elevado a j ômega n1, dividido por razão menos 1, é elevado a menos j ômega menos 1. Bom, e aqui a gente observa o seguinte, ó, olha o que é que está no denominador. É elevado a menos j ômega menos 1. Bom, pessoal, se nós multiplicarmos por e elevado a j ômega sobre 2, o que é que vai ficar aqui no denominador?
nas vizinhanças de π, menos π, 3π, menos 3π, 5π, 7π e assim por diante. E as regiões de baixa frequência estão na vizinhança de 0, 2π, 4π, 6π, etc., 200π e assim vai. O que nós estamos vendo aqui é a resposta em frequência de um filtro de que tipo? Filtro passa baixa? Um filtro passa alta? O que é que vocês veem aí? Passa faixa. Um passa baixa, observe que ele está deixando passar as regiões aí de frequências em torno do zero e suprimindo tudo quanto é frequência de ômega C, frequência de corte até π, de menos ômega C até menos π. Então, aqui, ó, o que está sendo permitido, né, são as regiões de baixa frequência. Nós temos aí um filtro passa baixa ideal. Tá? Se nós deslocarmos, por exemplo, se eu criar aqui, ó, uma resposta do tipo G de ômega é igual a H de ômega menos π. Olha lá, G de ômega é o H de ômega menos π. Significa que eu estou dando um deslocamento de H de ômega de π unidades à direita. Π unidades à direita. Aí eu pergunto, H de ômega menos π seria a resposta em frequência de um filtro de que tipo? Imaginem que isso aqui está sendo deslocado π unidades à direita, ou seja, estaria bem aqui. Esse aqui também, π unidades à direita, estaria indo para o 3π. Esse cara aqui, ó, que está em menos π, iria para que está em menos 2π, iria para o menos π. Estou deslocando todo mundo aqui, π unidades, ou seja, π radianos por segundo, à direita. Ou seja, isso aqui estaria centrado em π, esse outro aqui estaria centrado em menos 3π, esse aqui estaria centrado em menos π, e assim vai. Aí eu pergunto, nesse novo cenário, nós teríamos um filtro de que tipo? Passa faixa. Passa alta, lembra que as regiões de alta frequência estão na proximidade de π, 3π, 5π, 7π e assim vai. Ok? O passa-faixa seria um deslocamento aí, ó, menor do que π. Por exemplo, se eu colocasse isso bem aqui, ó, nós teríamos aí sim um passa-faixa. Está compreendido aí por todos, pessoal? Sim, professor. Bom, vamos seguir adiante, olha lá. A equação que nos permite obter H de N, está dada por aqui, é a integral em um intervalo aí convenientemente escolhido, de comprimento 2π, integral aí, intervalo de comprimento 2π, de H de E elevado a J ômega elevado a J ômega N de ômega. Bom, nesse intervalo aqui, eu vou escolher, ó, o intervalo que eu estou escolhendo é o intervalo de menos π a π. E no intervalo de menos π a π, o H de ômega é 1 de menos ômega C até ômega C. Então, no intervalo de menos π a π, o H de ômega é 1 de menos ômega C a ômega C e 0 fora desse intervalo. Então, essa integral acaba ficando somente essa aqui. Bom, e aí eu tenho a integral de uma exponencial complexa. O resultado aí, integrando, é 1 sobre J. Observe que a integração é em ômega. Então, o resultado é 1 sobre Jn elevado a J ômega N, considerando aqui os limites de integração, menos ômega C a ômega C. Então, substituindo, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, 1 sobre 2π Jn, e aqui eu tenho uma subtração de exponenciais complexas. Aí, a gente lembra, isso tem uma forma, né, convidativa a fazermos aparecer aí por Euler o seno. Como é que eu faço? Vou levar esse 2
e o J como quociente aqui dessa diferença, está aqui o 2J, sobraram quem? Sobraram π e N. Então, aqui é 1 sobre πN, e eu tenho esse termo aqui que eu destaco entre parênteses. Isso aí é simplesmente quem? É o seno de ômega CN. Seno, então, eu tenho 1 sobre πN, seno de ômega CN. E aí, pessoal, a gente se lembra que quando nós estudamos a transformada de Fourier para sinais aí de tempo contínuo, a transformada de Fourier de tempo contínuo, a transformada de Fourier da porta é um sinc, a transformada de Fourier do sinc é uma porta. Então, aqui tem um aspecto aqui que lembra aí uma porta, e aí eu vou vou me lembrar e tentar fazer aparecer um sinc. Então, aqui, eu vou dividir o seno por ômega C N. Como é que eu consigo isso? Eu consigo fazendo aqui uma divisão por ômega C, compensando com a multiplicação por ômega C. E aí apareceu o termo seno de ômega CN sobre ômega CN, que é um sinc de ômega CN. Aí eu fiz aparecer aí o sinc. Alguma pergunta? Bom, pessoal, vamos agora para algumas propriedades da transformada de Fourier de tempo discreto. Tem uma propriedade que é essa aqui, Se x de n tem como transformada de Fourier x grande de elevado a j ômega, o conjugado de xn tem como transformada conjugado de e elevado a menos j ômega. Então, aqui a demonstração é a seguinte, dessa primeira expressão, o que é que a gente tira? Que o f de xn, cuja expressão é soma de xn elevado a menos j ômega n, é o x grande de elevado a j ômega. Então, eu estou interessado em saber como é a transformada de Fourier do x conjugado. Então, é o f de x conjugado. O operador f caligráfico leva o operando para uma soma desse operando multiplicado por e elevado a menos j ômega n. E aqui é o seguinte, vamos parar um pouquinho e ver o que é que a gente pode aplicar aí. Nós observamos o seguinte, nós temos aqui um x conjugado e temos e elevado a menos j ômega n. Aí vamos recordar do seguinte resultado. O conjugado do produto é o produto dos conjugados. Bom, como é que a gente prova isso? Aí, se Z1 está nessa forma aqui, R1 elevado a J θ 1, Z2 é R2 elevado a J θ 2, conjugado do produto está aqui, Z1, Z2 conjugado, Z1, Z2, R1, R2 é elevado a J θ 1 mais θ 2, conjugado, R1, R2 é elevado a menos J θ 1 mais θ 2. Então, eu vou desacoplar isso aqui como R1 é elevado a menos J θ 1, R2 é elevado a menos J θ 2. Quem é esse cara aqui? Z1 conjugado, e esse aqui é o Z2 conjugado. Então, de fato, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Então, aqui, eu posso ver isso aí como um produto do conjugado de x pelo conjugado de e elevado a j ômega n. Então, aqui, produto de conjugados, conjugado do produto. Então, produto de xn por e elevado a j ômega n conjugado. Está compreendida essa passagem? Todo mundo entendeu essa passagem aí? Joia. Então, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, olha lá. Temos aí uma expressão que é uma soma de termos
que estão com a operação de conjugado aí. E aí vale o seguinte, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Beleza. Então, aqui eu tenho soma de conjugados. Então, eu vou aplicar esse e dizer que é igual ao conjugado da soma. Aqui, ó, soma de conjugado da soma. Beleza. Então, eu levei o operador conjugado aí para fora. Então, conjugado da soma. E pensar nessa expressão. E aí eu vou voltar à definição de transformada de Fourier em tempo discreto. Observem só isso aqui. Olha lá. X grande de E elevado a J ômega, X grande de E elevado a J ômega, é igual a essa soma aqui. Ômega por menos ômega, depois da igualdade, eu tenho que fazer a mesma troca da igualdade. Seguinte, ó. X grande de E elevar a J menos ômega, aí eu boto menos ômega aqui. Se eu trocar ômega por menos ômega, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar E elevado a J ômega N. Então, fazendo ômega, trocando ômega por menos ômega aqui, eu tenho X grande de E elevado a menos J ômega, e desse lado aqui vai ficar E elevado a J ômega N. Aí eu olho para essa expressão aqui, ó. Isso aqui é o X grande de E elevado a J menos ômega. Observe, soma de Xn é elevado a J ômega N. Soma de Xn é elevado a J ômega N. Trocamos ômega por menos ômega. Aqui a troca ômega por menos ômega. Então, esse termo aqui é o X grande de E elevado a J menos ômega. Ou seja, a transformada de Fourier do conjugado é igual a o conjugado da transformada de Fourier X grande E elevado a menos J ômega. Tudo certo aí, pessoal? Bom, vamos agora a outra propriedade aí interessante, que é a diferenciação em frequência. Diferenciação em frequência. Ela diz o seguinte: se o sinal Xn tem transformada X grande de E elevado a J ômega, o sinal Nxn tem como transformada J, a derivada de X grande de E elevado a J ômega de ômega. Bom, vamos fazer a demonstração, olha só. Dessa primeira expressão, a gente tira que a transformada de Fourier de Xn elevado a menos J ômega N, que é igual a X grande elevado a J ômega. O que é que a gente vai fazer? A gente vai derivar antes e após a igualdade. Então, eu vou tomar a derivada dessa expressão em relação a ômega, então é a derivada daquilo ali em relação a ômega, e depois da igualdade, também a derivada em relação a ômega. E aí a gente tem o seguinte, ó. A derivada é uma operação linear. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu tenho aqui, ó, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, eu vou fazer soma das derivadas. Lembrem-se, se eu quiser calcular a derivada de f de x mais g de x em relação a x, isso é o mesmo que derivar a primeira função em relação a x mais a derivada da segunda. Então, eu estou simplesmente dizendo que aqui, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza. E aí, nós temos aqui, ó, a derivada de uma expressão em relação a ômega.
O termo que a gente está derivando tem uma constante. Quem é a constante? É xn. Aqui. E a derivada de E elevado a menos J ômega N, usando a regra da cadeia, é E elevado a menos J ômega N, que multiplica menos Jn. Então, aqui eu tenho isso aqui antes da igualdade. E aí a gente só vai arrumar agora. Ó. Constante de menos J pode sair fora da soma. O N, xn, para começar a ficar parecido aqui com o que a gente tem antes, ó. Nxn, estou só arrumando aqui. Nxn é elevado a menos J ômega N. Aí eu vou multiplicar por J. Porque se eu multiplicar por J, vai aparecer aqui menos J ao quadrado, que é 1, e vai aparecer um J aqui, que é o termo que está lá no que a gente quer demonstrar. Ó. Aí eu multipliquei por J, antes e após a igualdade. Chegamos, portanto, a essa expressão. Ou seja, essa expressão nos diz que a transformada de Fourier de Nxn é J dx elevado a J ômega d ômega. É o que a gente queria demonstrar. Alguma dúvida? Bom, pessoal, agora a gente vai ver aqui ó, uma propriedade aqui muito interessante, que é a de expansão no tempo. E aqui a gente vai definir o seguinte, ó. O sinal xn tem como transformada x grande de E elevado a J ômega. E a gente vai agora introduzir uma notação. Ó. X índice, K entre parênteses. Ou seja, x, esse K entre parênteses de N, tem como transformada x grande de E elevado a J, K ômega. Vamos ver que sinal é esse. Olha lá, como é que esse sinal é definido. X, K de N, é x de N sobre K, se N for múltiplo de K. E é zero se N não for múltiplo de K. E K é um inteiro positivo. Ah, então, assim, ó, xkn é x de N sobre K, se N for múltiplo de K. Beleza. Vamos ver algumas reflexões. Olha lá. No âmbito da transformada de Fourier de tempo contínuo, seguramente todos nós conhecemos essa propriedade. G de AT tem como transformada de Fourier 1 sobre o módulo de A, G de ômega sobre A. Então, isso significa o seguinte, compressão no tempo implica expansão na frequência. Expansão no tempo implica compressão na frequência. Tá? Então, comprimir no tempo significa fazer o sinal variar mais rapidamente no tempo. Se ele varia mais rápido, é claro que ele vai para uma faixa de frequências maior. Expansão no tempo significa que o sinal está variando mais lentamente ao longo do tempo, o que significa que ele ocupa uma faixa de frequência menor, portanto, compressão na frequência. Agora, x de AN, será que faria sentido, assim como G de AT, nós pensarmos em um x de AN? Não faz muito sentido, por quê, pessoal? Porque N é inteiro. N é inteiro. Então, a gente não pode fazer aí, ó, por exemplo, expansão no tempo discreto, tá? Tornando aí o sinal mais lento, simplesmente tomando A menor que 1. Então, por exemplo, ó, x de N sobre 2. X de N sobre 2 não faria o sinal expandir no tempo em virtude do fato de que N é inteiro. Também a gente não pode necessariamente comprimir no tempo discreto. Por quê? Para comprimir no tempo discreto, se a gente for tomar uma carona aí no que a gente aprendeu aí no âmbito do tempo contínuo, nós teríamos, por exemplo, a escolha de A igual a 2. X de 2N. A escolha de A igual a 2 para X de 2N simplesmente faria o quê? Faria termos um sinal que consistiria simplesmente nas amostras pares de X de N. Por exemplo, fazendo, vamos imaginar que eu tenho Y de N igual a X de 2N. Y de 1 igual a X de 2.
y de 2 igual a x de 4, y de 3 igual a x de 6, e assim por diante. Ou seja, nós teríamos apenas as amostras pares de x de n. Então, não é bem por aí que a gente vai ter exatamente aqui no tempo discreto, que, de certa forma, está muito bem estabelecido aí em todos nós aí no que diz respeito a esse resultado aí do tempo contínuo. Então, a gente vai examinar o que é que significa, pessoal, isso aqui, ó. Vamos dedicar um tempinho para entender isso aí, ó. X, K entre parênteses, de N, é X de N sobre K, se N for múltiplo de K, e 0, caso contrário. Então, vamos exemplificar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho X, 3 entre parênteses, como índice, de N. Isso é o X de N sobre 3, se o N for múltiplo de 3. E 0, caso contrário. Então, eu vou partir de um sinal para ilustrar, que é esse aí, X de N. Aí vamos ver um a um. Por exemplo, o que seria o X3 de 0? X3 de 0 é o X de 0. Então, o X3 de 0, ó, é o X de 0. Está igualzinho aqui. O X3 de 1, observe, 1 não é múltiplo de 3. Então, o X3 de 1 vai ser quanto? 0. Aqui. X3 de 1 é 0. Estou interessado agora no X3 de 2. Aí eu pergunto, 2 é múltiplo de 3? Não é. Se 2 não é múltiplo de 3, o X3 de 2 é 0 também. Chegamos ao X3 de 3. O N agora é 3. Ora, 3 é múltiplo de 3. Então, o X3 de 3 é igual ao X de 3 sobre 3, ou seja, ao X de 1. Então, o X3 no tempo 3 é igual ao X de 1. Está aqui, o X de 1 é esse cara aqui. Ele está aqui no tempo 3. Ou seja, pessoal, essa expressão me diz que os valores não nulos de x, índice 3 entre parênteses, ocorrerão em que tempos? 0, 3, 6, 9, 12, nos tempos que são múltiplos de 3. E nos tempos discretos que não são múltiplos de 3, os valores são 0. Então, vocês veem aqui, ó, o que não é múltiplo de 3, os valores assumidos são iguais a 0. Agora, quando múltiplo de 3, esse cara aqui é o valor assumido no tempo discreto dividido por 3. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é que vale o x3 de 6, vai ser o x de 6 sobre 3, x de 2. Então, no tempo 6, mesmo valor aqui do tempo 2. O mesmo valor do tempo 3. E assim vai. Em resumo, o que é que isso aqui significa? Significa que, se é 3 entre parênteses, nós estaremos inserindo 2 zeros entre valores consecutivos do sinal. Ou seja, xk de n é obtido a partir de xn, inserindo k menos 1 zeros entre valores sucessivos do sinal. Então, aqui, ó, o x3 de n, nós inserimos 2 zeros, né? Aqui, ó, 3 entre parênteses, 2 zeros inseridos. K entre parênteses, K menos 1 zeros inseridos entre valores sucessivos do sinal. Então, se nós observarmos, eu posso dizer aqui, ó, o valor 1, que aqui acontecia no tempo 1, vai acontecer no tempo 3. Esse valor que acontecia no tempo 2 vai acontecer no tempo 6. Ou seja, a gente pode ver esse sinal, de certa maneira, como uma versão mais lenta do sinal de cima. Então, de certa forma, é uma versão que representa bem a expansão no tempo. Então, o que nós esperamos como resultado, expansão no tempo, nós esperamos como resultado uma compressão na frequência. Tá?
Então é o que a gente vai ver agora. Olha só. O sinal xk de n é igual a zero, a menos que n seja múltiplo de k, o que a gente acabou de ver. Ou seja, a menos que n seja a forma uma constante r multiplicada por k. Eu estou interessado em obter a transformada de Fourier do sinal xk de n. Então, a transformada de Fourier do sinal xk de n é a integral de n variando de menos infinito a infinito. Xk de n é elevado a menos j ômega n. Eu vou denotar isso aí por x grande k de e elevado a j ômega. Bom, e a gente viu que xk de n é zero, a menos que n seja múltiplo de k, ou seja, a menos que n tenha essa forma. Então, eu posso dizer que essa soma aqui é a soma de r variando de menos infinito a infinito de xk de quem? Só não é zero para n da forma rk, e aí eu vou fazer n igual a rk também, e elevado a menos j ômega rk. Bom, e a gente sabe que o xk de rk, no caso de múltiplo, vai ser quem? No caso de múltiplo, vai ser o que está entre colchetes dividido por k. Então, no caso de múltiplo, eu vou ter aqui, o que está entre colchetes, rk, dividido por k. X de rk dividido por k é simplesmente x de r. Então, eu vou trocar isso aqui por x de r. Ficaremos com a soma de menos infinito a infinito, de x de r elevado a menos j, e aqui eu só vou arrumar para aparecer aqui, o k junto de ômega. K junto de ômega. Então, é elevado a menos j, k ômega r. Observando isso aqui, eu pergunto, está em uma forma que lembra uma transformada? Está sim, porque eu tenho aqui, infinito a infinito, um sinal e uma exponencial. Agora, qual é o detalhe aqui? Vou voltar aqui para a expressão, uma expressão de transformada. Vou voltar aqui para a expressão de transformada, olha só. Se eu trocar esse ômega por k ômega, trocar esse ômega por k ômega, o que é que tem que aparecer aqui? A mesma troca. E elevado a menos j, k ômega n. Então, se eu tenho E elevado a menos j, k ômega n, é porque é o x grande de E elevado a j, k ômega. E a gente volta para aquela expressão. Se eu tenho um k ômega aqui, x grande de E elevado a j, k ômega. Então, de fato, a transformada de Fourier de xk de n é x grande de E elevado a j, k ômega. Então, a gente pode ver aqui o seguinte, expansão no tempo, compressão na frequência. Alguma pergunta? Bom, pessoal, tem aqui, obrigado, Maria Clara, pelo retorno. Nós temos aqui o seguinte, vamos ver dois assuntos importantes agora nessa reta final da aula. Primeiro, sistemas caracterizados por equações de diferenças lineares com coeficientes constantes. Então, a gente vai agora analisar sistemas aí de equações de diferenças lineares com coeficientes constantes, usando o recurso que nós aprendemos agora há pouco, desde a aula passada, a transformada de Fourier de tempo discreto, e depois a gente vai analisar um sistema, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, usando a transformada de Fourier de tempo discreto, e a gente vai começar a tentar caracterizar os sistemas à luz aí dos filtros. Isso aí é o que a gente vai ver aí no término da aula de hoje. Então, a gente tem aqui um sistema LIT com entrada xn
e saída YN. Então, o sistema, ele é descrito por essa equação. Somatório de K igual a 0 até N, AK Y de N menos K, somatório K igual a 0 até N, BK X de N menos K. E nós estamos interessados em obter a resposta em frequência, ou seja, H de E elevado a J ômega. O que é que nós vamos fazer? Se essa soma é igual a que está do lado direito, a transformada de Fourier do lado esquerdo tem de ser igual à transformada de Fourier de quem está do lado direito. Então, vamos aplicar o operador transformada à esquerda à direita da igualdade. Então, nós temos a transformada de Fourier de uma soma igual à transformada de Fourier de outra soma. E aqui a gente vai aplicar a propriedade da linearidade. De que maneira? Transformada da soma é a soma das transformadas. Então, aqui a gente tem a transformada da soma. Isso é igual a quê? A soma das transformadas. Então, a gente usou simplesmente a linearidade. Aqui também, transformada da soma vai ser a soma das transformadas. Beleza. O que é que a gente vai usar agora? Nós vamos levar em conta a propriedade de deslocamento no tempo e também da linearidade. Da linearidade de que maneira? Uma transformada é dita linear se ela é ao mesmo tempo, né? Aditiva e homogênea. Aditiva, transformada da soma, soma das transformadas. Homogênea, transformada da constante multiplicada por um sinal, é a constante vezes a transformada do sinal. Então, aqui nós temos constantes, né? Essas constantes podem sair fora do operador transformada, e a gente vai ter a transformada do sinal y deslocado. E a gente sabe que a transformada do sinal y deslocado é a transformada multiplicada pela exponencial. Então, y de n menos k tem como transformada a transformada de y multiplicada por e elevado a menos j ômega k. Da mesma maneira, o deslocamento no tempo leva a uma multiplicação da transformada por uma exponencial, particularmente aqui pela exponencial de menos j ômega k. Então aqui, f de AK yn é AK y grande de e elevado a j ômega. Então é a propriedade da homogeneidade. Mesma coisa, transformada de Fourier de bkxn é bk a transformada de x. Beleza, então a gente vai aplicar esses dois resultados aqui e chegar a AK y grande de e elevado a j ômega multiplicado por quem? E elevado a menos j ômega k. Da mesma maneira, aqui a gente vai ter, essa transformada é quem? BK, x grande de E elevado a j ômega, multiplicado por exponencial de menos j ômega k. Tá aqui. Beleza. E aí a gente vai se lembrar do seguinte, h de E elevado a j ômega, da mesma maneira que nós temos aí nos sistemas aí de tempo contínuo, é y de E elevado a j ômega sobre x. Então, fazendo y sobre x, nós temos a soma de bk elevado a menos j ômega k, dividido pela soma de ak elevado a menos j ômega k. Então, aqui, a resposta em frequência é dada por uma expressão bem conhecida que só depende de quem? Dos coeficientes AK e BK, como que está aqui descrito aqui nessa equação. Alguma dúvida? Bom, pessoal, a gente vai aplicar agora, tá certo? A transformada de Fourier de tempo discreto para nós analisarmos um sistema. O sistema é o seguinte,
tem um sistema de tempo discreto, a entrada do sistema é xn e a saída do sistema é yn. E a saída se relaciona com a entrada dessa maneira. Ó. X de n é a soma xn mais x de n menos 1 sobre 2. O que significa essa expressão? Por exemplo, se eu quiser calcular a saída no tempo discreto 3, essa saída vai ser dada simplesmente pela média aritmética da entrada no tempo 3 com a entrada no tempo 2. Se eu quiser calcular a saída no tempo 6, vai ser x6 mais x5 sobre 2. Ou seja, é a média aritmética da entrada naquele tempo com a entrada no tempo imediatamente anterior. Tá? E aí eu pergunto, será que essa equação aqui, já me permite começar a refletir sobre, por exemplo, isso está com jeito de um filtro passa baixa, ou isso está com jeito de um filtro passa alta? O fato é que, se o sistema é de tempo discreto, entrada x, saída y, e o sistema é linear invariante no tempo discreto, a saída é dada pela convolução da entrada com a resposta ao impulso. Então, H de n é a resposta ao impulso. Pela propriedade da convolução, a transformada de Fourier, y grande de elevado a j ômega, é a transformada de Fourier de x, ou seja, x grande de elevado a j ômega, multiplicada pela transformada de H de n, H grande de elevado a j ômega. Ou seja, o H grande é y grande sobre x grande. E esse H grande é denominado de resposta em frequência. O H de n é denominado de resposta ao impulso. Beleza, aí vamos ver se a gente pode começar a pensar sobre que tipo de filtro esse sistema aqui, esse sistema simples, implementa. Bom, vamos considerar que isso aqui é um trecho de um sinal de entrada xn. Lembrando, a saída no tempo n é a média aritmética da entrada naquele tempo com a entrada no tempo imediatamente anterior. Então, por exemplo, ó, se eu quiser calcular a saída nesse tempo discreto, vai ser a média aritmética de 2 com 4. Qual é a média? 3. Então, nesse tempo, a saída é 3. Beleza. Nesse tempo aqui, quem vai ser a saída? De 1 e 2, ou seja, 1,5, 1,5. Nesse tempo, como é que vai ser a saída? Vai ser a média aritmética de menos 2 com 1, ou seja, menos meio. Já nesse tempo discreto aqui, ó, nesse tempo aqui, a saída vai ser a média aritmética de 2 com menos 2, portanto, 0. Finalmente, nesse tempo discreto, a média aritmética de menos 1 e 2, ou seja, meio. Significa, pessoal, que olhando aí só para esse fragmento do sinal de entrada, esse pequeno intervalo do sinal de entrada, o intervalo correspondente do sinal de saída é esse aqui. Aí eu pergunto, olhando para o sinal de entrada e olhando para o sinal de saída, nesse intervalo de tempo, olhando para o sinal de entrada e olhando para o sinal de saída, eu posso dizer que, alternativa 1, o sinal de saída apresenta uma variação mais acentuada ao longo do tempo quando comparado ao sinal de entrada, ou 2, o sinal de saída apresenta uma variação mais lenta ao longo do tempo quando comparado ao sinal de entrada. O que é que vocês têm a dizer? Variação mais lenta. Variação mais lenta, de fato. Olha lá, o sinal de entrada, ele sai de 4 para 2, para 1, para menos 2, depois dá um salto para 2, depois volta para menos 1. O sinal de saída está aqui, ó. Ele vem do 3, cai para 1,5,
cai para menos 0,5, vai para 0, depois vai para meio, ou seja, as variações do sinal de saída ao longo do tempo são menos acentuadas do que as variações do sinal de entrada. Significa que se nós pensarmos em filtro, esse sistema aqui, ele contribuiu para atenuar as altas frequências ou as baixas frequências? Se o sinal de saída está variando mais lentamente ao longo do tempo, é porque o sistema atenuou as altas ou as baixas frequências? As altas. As altas. Se o sistema atenuou as altas frequências, eu tenho todos os elementos para desconfiar que aquele sistema dessa questão aí implementa um filtro passa-baixa, que está atenuando as altas frequências. O sinal de saída varia mais lentamente ao longo do tempo. Então, é o que a gente vai tentar ver agora. Nós tivemos esse insight aqui, observando um exemplo simples, e a gente vai confirmar isso aí, fazendo análise no domínio da frequência. E para esse propósito, a gente vai partir para a transformada de Fourier de tempo discreto. Observe, a questão pediu inicialmente, ó, é que a questão pediu, ó, resposta a um impulso, pediu a resposta em frequência e, finalmente, para declarar que tipo de filtro o sistema implementa. Então, pessoal, ó, se é resposta a um impulso significa a resposta do sistema quando a entrada é um impulso unitário. Em outras palavras, a saída do sistema quando a entrada é um impulso unitário. Então, se nós aplicarmos um delta aqui, quem vai aparecer como saída é o H. Ou seja, a resposta ao impulso H de N, por definição, é a saída do sistema quando a entrada é um impulso unitário. Então, se Y de N é um meio de Xn mais um meio de Xn menos 1, se nós colocarmos um delta N na entrada, vai aparecer na saída quem? N mais um meio de delta N menos 1. Pronto, então a resposta é um impulso, ou seja, a resposta do sistema, a saída do sistema quando a entrada é um impulso unitário é um meio de delta N mais um meio de delta N menos 1. Essa é a resposta ao impulso. Quem é a resposta em frequência? É a transformada de Fourier de H de N. Então, a gente vai calcular agora a transformada de Fourier de H de N. Aí eu pergunto, lembram-se quem é a transformada de Fourier de tempo discreto de delta N? Quem é a transformada do delta, do impulso? É 1. Tá? Então, a gente vai aplicar o seguinte, ó. O H de E elevado a J ômega é a transformada de Fourier do H de N. Beleza. Transformada de Fourier de H de N é a transformada de Fourier disso aqui. Transformada da soma das transformadas. Então, a transformada de 1 meio delta N mais 1 meio delta N menos 1 é 1 meio da transformada do F de delta N mais 1 meio do F de delta N menos 1. Isso aqui é 1. Tá cortando aí a voz, é isso, Júlia? Vocês estão me escutando bem? Por aqui tá ok, professor. Tá? Bom, pessoal, então, olha só. Transformada de Fourier do impulso é 1. Aqui é o impulso deslocado. Então, é 1 multiplicado por E elevado a menos J ômega. Então, aqui, ó, eu tenho 1 meio mais 1 meio elevado a menos J ômega. Estou colocando aqui 1 meio em evidência. E, entre parênteses, 1 mais E elevado a menos J ômega. Observe, ó. Aqui, mais uma vez,
eu tenho um termo do tipo, ó, 1 mais exponencial complexa. Então, pessoal, é natural a gente querer fazer aparecer aí ou um seno ou um cosseno. Como nós temos aqui, ó, uma adição, a gente vai fazer aparecer aí um cosseno. De que maneira? Multiplicando por E elevado a J ômega sobre 2, aí eu vou compensar dividindo por E elevado a J ômega sobre 2. Então, aqui, 1 vezes E elevado a J ômega sobre 2, dá E elevado a J ômega sobre 2. E elevado a menos J ômega multiplicado por E elevado a J ômega sobre 2, E elevado a menos J ômega sobre 2. Então, tudo isso aqui dividido por 2, tá? E aqui, ó, esse termo aqui, eu estou levando para o numerador aí, na forma E elevado a menos J ômega sobre 2. Então, eu fiz aparecer aqui um cosseno de quem? De ômega sobre 2, exponencial de menos J ômega sobre 2. Aí eu tenho aqui essa resposta em frequência. Quem é o módulo? Passando o módulo aí, eu vou ter o módulo do cosseno de ômega sobre 2, porque o módulo dessa exponencial é 1. E quem é a fase? A fase é simplesmente, ó, menos ômega sobre 2. Então, eu vou fazer aqui o desenho do módulo. Desenho do módulo, fica isso aqui. E é o que é que nós observamos? Ó, os maiores ganhos estão aí na vizinhança do zero, e aí a gente está suprimindo as frequências em torno de π, 3π, 5π, menos π, menos 3π, e assim vai. Ou seja, nós estamos suprimindo nas regiões de alta frequência, permitindo aí a passagem aí nas regiões aí de baixa frequência. Portanto, esse filtro aí é um filtro passa baixa, como nós tivemos aí o sentimento aí quando analisamos um exemplo aí no domínio do tempo. Tudo ok, pessoal? Ô, professor, pode só repetir essa última parte que eu não entendi, porque ele é passa baixa? Porque tipo, ele tá indo até o infinito, né? Eu não entendi, não. Vamos lá. Lembra-se de que no âmbito aí dos sistemas de tempo discreto, as regiões de alta frequência são aquelas na vizinhança de quem? Frequências π, 3π, 5π, 7π e assim vai. As regiões de baixa frequência estão nas vizinhanças de 0, 2π, 4π, 6π e assim vai. Então aqui, ó, você está vendo que o ganho aqui é 0, praticamente 0, aqui nas vizinhanças de quem? Π, 3π, 5π, menos π, menos 3π, ou seja, nas regiões de alta frequência. Então, está havendo supressão nas regiões de alta frequência. E nas regiões de baixa frequência, que são quais? 0, 2π, 4π, menos 2π, nós observamos aqui, ó, os maiores ganhos aí desse filtro. Então, ele está suprimindo nas regiões de alta frequência. Trata-se de um filtro passa baixa, tá bom? Obrigada. Nada. Olha, se nós dessemos aí um deslocamento, esse mesmo gráfico aqui, se nós deslocássemos π unidades à direita, nós teríamos um filtro de que tipo? Passa alta, né? Passa alta. Porque aí nós estaríamos suprimindo aí nas vizinhanças de 0, 2π, 4π e assim vai. Tá? Bom, pessoal, com isso aí nós terminamos a aula de hoje. Tem ainda um tempinho, não sei se vocês chegaram a ver aí a última lista que eu disponibilizei. Tiveram tempo de ver? Tem alguma consideração sobre a lista? Ainda não viram, tá bom. Ok, então, se não tiver nenhuma dúvida, tá?
para quando é a segunda lista. Bom, a segunda lista está colocada lá, como eu falei, assim, ó, vamos tentar sempre manter a seguinte prática. Ó. Uma vez postada a lista, vocês têm pelo menos uma semana para resolver a lista. Então, a lista que foi postada hoje, a data de entrega, está lá para 2 de outubro, que é a próxima sexta-feira. Ok? Então, essas atividades aí ficam como atividades assíncronas. Certo? Então, sempre fiquem atentos. Você pode dar uma olhadinha aí no Google Classroom. Sempre que eu postar a lista, estará acompanhada aí da data de entrega da atividade. Isso, a primeira é para o dia 29, acho que ficou com mais de uma semana aí de tempo aí para vocês resolverem. Mais alguma pergunta? Pessoal, tá legal o ritmo aí da disciplina aí, tá interessante? Vocês querem fazer alguma recomendação, alguma sugestão? Ok, professor. Tá bom. Ok, pessoal. Então, um bom final de semana aí para vocês. Tá joia? Até a nossa próxima aula terça-feira. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado.